Bem, amigos do Dimensão News, como vai você? Tudo bem? Boa tarde. Não tão bem, né? Por causa da pandemia que pegou todas as nossas casas. Bem, estamos aqui novamente no Hospital de Tramandaí. Os problemas nos trazem, né, as ruas da cidade. E estamos visitando o hospital novamente, hoje também com o Dr. Carlos, né, do setor aqui hospitalar do Hospital de Tramandaí, e o Dr. Genaro, que é o diretor administrativo. A situação dos hospitais do Litoral Norte não são fáceis. Além de faltarem a verba, faltam leitos, faltam tudo que tem direito. E pelo que nós estivemos observando ontem, tá, já está começando os problemas de oxigênio. Né, nos hospitais do Brasil já está com problemas de oxigênio, com problema de colocar nos tubos. Está faltando tubo. Não falta oxigênio produto, mas já está começando a faltar tubo. E assim está indo a situação do nosso Brasil. Chegamos ao Rio Grande do Sul, estamos em Tramandaí. Doutor Genaro, Hospital de Tramandaí. Antes que eu me esqueça, baixar aqui e mostrar para vocês, nós três estamos aqui, mas nem o álcool nos deixa, nem o gel. Isso quer dizer que estamos em 4. Tá bom, seja bem-vindo. Doutor Genaro, como é que está a nossa situação? Boa tarde. Boa tarde, Bueno. Boa tarde, Sidney, amigos da TV Dimensão, nossos amigos do Face, das diversas plataformas que estão nos acompanhando. A situação está muito complicada, né? Não muito diferente daquela que relatei a semana passada. A curva de contaminação aparentemente continua crescendo. A informação nova é que já foram detectadas as duas variantes, a P1 e a P2, aqui no litoral, né? A P1 foi identificada em Terra da Areia e em Imbé, e a P2 foi identificada em Capão da Canoa e Torres. Isso significa, salvo o Carlos pode nos ajudar melhor, mas isso deve significar de que já temos uma transmissão livre dos vírus, dessas mutações do vírus aqui no litoral. Talvez parte importante da gravidade com que os pacientes chegam no hospital sejam em função disso, né, destas novas variantes. E continua nos preocupando o fato de que os hospitais da região não estão conseguindo absorver a demanda de pacientes que procuram assistência, inclusive assistência hospitalar, precisaria de assistência hospitalar. Ontem nós tínhamos 65 pacientes na região aguardando leitos de UTI Covid. E 65 é um pouco mais do que o total de leitos que tem na região para a Covid. Então, quase 100%, ou um pouco mais de 100%, do número de pacientes que nós temos internados tem o equivalente nos postos de saúde, nos pronto atendimento e na UPA, aguardando leito. Isto, como não existe um parâmetro claro, nem oficial, do que seria o colapso do sistema, meu indicador de colapso do sistema é um sistema hospitalar que não consegue absorver toda a demanda de pacientes que tem na rede. Então, eu entendo que nós estamos, sim, numa situação de colapso. E enquanto a gente não conseguir diminuir a taxa de transmissão do vírus, nós vamos continuar nesta situação. Nós temos aqui do nosso lado o doutor Carlos. Ele... Quantos anos de médico, doutor Carlos? Boa tarde. 30 anos esse ano. Em 91 me formei, fazendo 30 anos de formado. 30 anos de medicina, isso dentro de Tramandaí e arredores? Tramandaí faz 22 anos que eu estou aqui. Tu vê, ele tem de medicina o tempo que eu tenho de idade, né? 30 anos. Né? É uma piada. Bom, a gente tem que se distrair um pouco, né? Doutor Carlos, o senhor já viu muita coisa na sua vida como médico.
já passou por situações difíceis. E essa pandemia? Bom, eu queria agradecer a oportunidade aqui da Dimensão de estar aqui hoje com o Genaro, com vocês aí. Realmente concordo com o Genaro, o parâmetro de colapso já está aí, né? A gente não conseguia atender a demanda, que é a demanda praticamente caseira, né, Genaro? De atender e absorver todos. Nós estamos em colapso, com certeza. No momento que o hospital não consegue atender, está em colapso. Sim, não fecha, essa soma não fecha, né? Eu sempre digo assim, ó, faz um ano que a gente está lutando com relação a isso, e se toca muito a questão de leito de UTI, respirador. Isso aí é o fim do sistema todo. Eu me considero dentro da UTI, eu não estou na linha de frente, estou na trincheira. Nós estamos na trincheira, tentando resolver. Qualquer paciente, UTI, vou dar um exemplo, assim, UTI normal, o paciente chega com insuficiência cardíaca, descompensada, AVC, a gente tem um plano de atendimento, sabe como é que vai evoluir esse paciente. Paciente COVID, não. Quando ele chega na UTI, porque ele não passou por todos, não fez o que tinha que ser feito, a lição de casa, e passou por todos os tipos de atendimento e não foi resolutivo. O que é a lição de casa, doutor? Lição de casa é afastamento, distanciamento, fazer os protocolos que... A população não está seguindo isso aí. A gente está vendo, a resposta está aí, o resultado está aí. Né? Estamos começando a pagar as contas, né? E vai ser cara essa conta. Pagando com vidas humanas, não tem preço, né? Então, assim, uma coisa que eu quero que as pessoas entendam aqui, a importância de tudo isso que foi feito e o que não foi feito por nossa sociedade, entendeu? O chegar na UTI é o último desespero dos pacientes. E esses pacientes, pela patologia em si, que é a COVID, ele chega já sem reserva calórica, sem reserva para nada, para poder, como não tem um tratamento específico, dar o suporte para que ele sobreviva. Os pacientes, para ter uma ideia, isso aí não é uma estatística, é uma situação que eu convivo diariamente. De cada 10 pacientes que chegam na UTI, 8 vão a óbito. 10 pessoas, 8 vão a óbito, sobra 20%. E olhe lá, acho que é muito. Vai chegar menos. Então, quando chega, que nem o Genaro está falando semana passada, né, Genaro? Quando chega na base da UTI, é o suspiro da reta. Dali... Quando chega dentro da porta da UTI, a gente tem que... Quando entra o familiar, eu, pelo menos, e os meus colegas falamos assim, olha, nós vamos tentar salvar o máximo de pessoas aqui dentro. É um horror. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 dias, Genaro, dei 20 atestados de óbito. O que é isso? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu na história isso. Então, assim, nós, da linha de frente, a equipe está desgastada, os profissionais de saúde estão desgastados, a sociedade em si está desgastada, todo mundo está desgastado, porque não fizemos a nossa parte. Né? Não fizemos a nossa parte, e está aí um ano depois, quando começamos aqui, daqui a um ano a gente consegue organizar. Foi pior. Doutor, o Covid ela é uma doença que ela mata por causa dos pulmões, pelo que eu entendi, é isso? Não só. Covid, assim, tentando generalizar, uma lesão, ela faz uma lesão vascular, microvascular. Tudo que é questão vascular que está envolvido, Covid está. Desde AVC, infarto, isquemia mesentérica, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e outras. Então, tudo tem envolvimento do Covid nessas lesões. Claro, o paciente que está infectado pode ter todas essas patologias. Não significa que quem tem um TEP tenha Covid, também não é. Mas ela é uma lesão vascular. Então, e ela faz uma lesão, um processo inflamatório muito intenso. É um exemplo meio chulo, assim, mas como se fosse uma gripe 100 vezes mais rápida. De paciente chegar às 8 da noite, eu recebi paciente jovem, 30 e poucos anos, às 8 da noite, às 4 da manhã, chamei a mãe que ele foi a óbito. É um negócio fora do comum, entendeu? É uma patologia que a gente conhece e desconhece há um ano, porque não conhece tudo. Tem a questão da variante, que é a questão de poder transmitir mais rápido que a outra, entendeu? A coisa ainda está engatinhando isso, mas não temos o trabalho científico, mas a gente visualiza isso, né, Genaro, todo dia. Porque assim, foi uma coisa impressionante, foi da quarta... Chegou pior... Os piores, o paciente chega em pior condição de saúde e tem um afundamento da situação de saúde muito mais rápido. Ou seja, ele descompensa muito mais rápido, inclusive dentro da UTI, do que acontecia no passado.
mas deixa com quem sabe. O paciente, por exemplo, Covid está na UTI, é um paciente que tem intercorrência de hora em hora, até menos. Volto a dizer, um paciente da UTI que não era Covid, paciente infartado, tu sabe, o paciente provavelmente vai evoluir assim, assado, porque a gente tem tem a ciência, a gente sabe como é que cursa a tal patologia. No Covid, não. A gente não tem ainda alguns parâmetros, a gente desconhece um ano, por mais que tenha investido em tecnologia, em ciência, em estudo, nós não sabemos tudo, né? Até a questão da própria, isso é uma coisa também importante, até a questão da própria vacina, né? É importante vacinar? Claro que é importante vacinar, é muito importante vacinar, né? Nós temos que vacinar o máximo de pessoas, e eu peço aqui que todos puderem e tiverem oportunidade, se vacinem, né? E uma coisa muito importante nisso, a vacina, mesmo depois da segunda dose, depois do 21º dia, não te garante imunidade. A mesma coisa, aquele velho 14 dias, porque eu sou 14 dias, eu estou imune. Não está imune. Tu não está imune. Tu tem um IgG reagente e um IgM não reagente, o IgM não reagente significa que não tem doença aguda. O IgG reagente significa que teve contato com o vírus. Ponto, só isso. Mas agora estou imunizado. Não está imunizado. Ele pode estar ainda positivo mesmo 14 dias depois. Ele pode não ter a doença, mas pode passar a doença para os outros. Ou pegando outro vírus e passando, como qualquer outra gripe. Mesmo tratando aqueles 14 dias. Mesmo tratando aqueles 14 dias. Não se sabe quanto ele pode ainda passar, porque ele tem o IgG reagente, quer dizer, não tem sintomas às vezes, mas ele pode passar, não se sabe ainda quanto. A mesma coisa acontece com a criança, que normalmente as crianças são assintomáticas, e a questão da escola hoje em dia, como é que vão fazer isso aí, né? Porque a criança normalmente é assintomática, apesar, né, já está passando cepas que já tem a pediatria que fala em inflamação multissistêmica da criança, já tem alguns relatos aí, que tomara que não seja a terceira fase, né, a terceira onda, né? Mas saber que quem teve Covid, isso é muito importante, quem teve Covid, passou os 14 dias e está o IgM não reagente, que não tem doença aguda, e o IgG reagente, não garante imunidade. Pode ter certeza, não é garantia de imunidade. E aí, como é que o ser humano deve fazer? Como é que a pessoa tem que fazer? Manter a mesma coisa. Tu teve Covid, se afastou 14 dias, tu vai manter distanciamento, máscara, álcool gel, vai manter a mesma coisa que os outros. Entendeu? Então, assim, então a mesma coisa eu falo com relação à vacina, porque hoje quem está vacinado, por exemplo, nós de dia de frente, se eu fizer um exame da IgG reagente, IgM não reagente, eu não sei se eu peguei, ou é da vacina, não tem como diferenciar uma coisa da outra. Não tem como diferenciar uma coisa da outra. É perigoso mesmo, então. É perigoso mesmo. Então, assim, não brinquem com isso, que a gente está vendo que a coisa... E pegou uma faixa etária que é a mão de obra do Brasil hoje em dia, entendeu? Pegou uma faixa etária de 25, 30 anos até 55, 60, que são os pacientes, perfil desses pacientes, maioria sem comorbidades nenhuma e obeso. Nunca tive doença, meu filho nunca teve doença, está gordo, está obeso, esses pacientes estão pegando. Que a obesidade já é um fator de risco, porque a obesidade já é um processo inflamatório. Já é um processo de por si. Porque ela é uma doença do trato inflamatório. Como ele dizia, vascular inflamatório. O obeso já traz consigo, na obesidade, um processo inflamatório. A obesidade já é um processo inflamatório. O perigo encurta o tempo, ou seja, tu agrava o tempo de tratamento. Tu tem uma situação em que, se é uma pessoa magra, que não tem um processo de inflamação dos tecidos, tu tem muito mais chance de tratar do que um paciente que já vem com um processo inflamatório prévio, né? Problemas de coração, né? Pacientes, mesmo sendo obesos, né, Janai? Esses pacientes não têm aporte calórico e reserva calórica porque o que a gente faz? A gente dá o suporte básico para o organismo se defender. E eles não têm esse aporte. E já chego lá, aos 49 segundos do tempo, lá, UTI. Aí a mortalidade vai ser grande, vai ser enorme, né? Doutor, a nossa situação do Hospital Maritótia, aliás, desde o tempo do Maritótia, ele vem crescendo. Com o doutor Genaro, agora nos últimos tempos, administrando ele, já passou Maritota, Ubra, Tramandaí, agora a Fundação. Tá, vários anos. A nossa situação hoje é de um hospital muito bom aqui na região.
e mesmo assim nos pegou desprevenido, porque é muita gente. Como é que está a situação da equipe técnica lá dentro? Como eu disse antes, né, nos últimos 10 dias, né, o volume de atendimentos foi quase absurdo, né? Nós transformamos o hospital, junto com a direção, um hospital praticamente tudo Covid, né? Foi uma demanda enorme. De uma quarta, quinta-feira nós começamos a conversar, assim começou no sábado, foi um negócio... Estamos pagando a conta do Réveillon e do Carnaval. Não sei se ainda estão pagando do Carnaval ainda, sabe? Eu não sei, mas acho que sim. Não sei, mas agora nós perdemos o fio da meada, né? O Genaro só me olhou aqui. Não sei se estão pagando a conta do Carnaval ainda. Porque agora ficou tudo junto, né? O que o Carlos quer dizer, e ajudando ele, é que a gente não sabe se chegamos no pico. O que a gente está vendo? Todos os dias o pico muda um pouco mais. É tipo tu escalar uma montanha onde tu não enxerga aonde que é o pico. Tem uma nuvem, tu vai escalando, mas tu não sabe se tu chegou no pico ou não. Ah, não, acho que agora cheguei. Não, o pico é mais alto ainda. E o que a gente está experimentando é exatamente isso. É um processo onde aumenta a cada dia o número de pacientes que procuram o atendimento primário, ou seja, pessoas que estão apresentando os primeiros sintomas da doença e que estão ficando em postos de pronto atendimentos, ou UPAs, né? E que não conseguem chegar nos hospitais. Não é só o Hospital Tramandaí. Torres, Capão, Osório, Santo Antônio, Porto Alegre. Porto Alegre fechou Santa Casa, não foi hoje? 200%, fechou sábado. Fechou sábado, né? 200%. O Conceição tinha fechado, né? Então, existe um estressamento, existe um estressamento do sistema de saúde. E o Carlos foi muito feliz, eu queria retomar este ponto, que ele foi muito feliz ao dizer o seguinte: não adianta transferir para os hospitais a solução do problema da pandemia. Os hospitais não vão solucionar, porque o hospital é a última ponta do processo. O hospital deveria ser protegido, os hospitais deveriam ser protegidos na pandemia e não transferido o problema da pandemia. O problema da pandemia está na rua, está na taxa de contaminação. Eu já expliquei isso para ti. A cada 100 pessoas contaminadas, 15 vão precisar de leito. Se eu tiver 1.000 pessoas contaminadas, eu vou precisar de 150 leitos. E se eu tiver 10.000 pessoas contaminadas, eu vou precisar de 1.500 leitos. Mas pela conta que o doutor Carlos começou a conversar com a gente, tu vê, passou 10 Bueno aqui, 2 vivos, 8 óbitos. Tá, mas assim, agora imagina a situação, Genaro, que está se tornando isso mas aí. Esta informação que ele passou, que é corretíssima, tá? Na verdade 75% é a taxa que nós temos aqui hoje, ele arredondou para 80%, porque não pode morrer 7 pacientes e meio, né? Ou morre 7 ou morre 8. Mas é 75% em geral. Isso eu estou falando em UTI, porque tem a outra parte que é o clínico. Então, de cada 100 pacientes que se contaminam, precisam de 15 leitos. Desses 15 leitos, 5 são de UTI. Os outros 10 são de clínico. Mas o que acontece? O paciente clínico, muito paciente clínico, não tem o percentual, acaba derivando para a UTI, porque ele vai afundando. A condição de saúde vai afundando e afunda para a UTI. Então, assim, não só a gente tem o problema de não conseguir receber o paciente que já tem perfil de UTI de fora, como a gente não tem condições de atender o paciente que está aqui dentro, num leito clínico, e vai precisar de um leito de UTI. Todo o sistema está estressado, todo o sistema. Todo o sistema está, sem dúvida alguma, e tem gente que não gosta do termo, mas eu o uso, porque eu tenho autoridade para usar esse termo. Nós estamos com o sistema de saúde colapsado.
Quem gostar, gostou. Quem não gostou... O parâmetro disso, né, Gerardo? Faz umas coisas não tem movimentação nenhuma. Mesmo tendo cadastrado no gerente, que é o Estado que coordena, não há movimentação porque não tem onde deslocar. Não tem Então, assim, isso aí demonstra, essa não movimentação demonstra que o sistema está colapsado. Mas Não era hora de colocar um hospital de campanha, o senhor que é médico. Eu queria falar sobre isso. Justamente. Agora, Tem uma pergunta aqui de um... Eu tenho várias perguntas aqui. já não digo tramando aí, mas um grande, bom, coisa grande para receber. Nós perdemos o time. Nós perdemos o time. Eu quero lembrar para todos os nossos ouvintes o seguinte. Quando em outubro, novembro do ano passado começou a gripe, o H1, o coronavírus lá na China, o que a China fez naquela cidade onde começou? Construiu 2 hospitais de 1.000 leitos cada um, com perfil de UTI e clínico, em 15 dias. Construiu. Sim, mas lá tudo se faz em poucos dias. Tá, mas- No Brasil é 10 anos. Mas o que aconteceu? Lá eles se deram conta que o sistema de saúde que estava montado, ele não iria conseguir fazer frente a uma pandemia. Nós temos um sistema de saúde, montado no Brasil, que não está montado para uma pandemia. Então, quando começou o processo lá em março do ano passado, o Brasil precisaria ter investido em hospitais especificamente para tratar do Covid. Nós perdemos o time. Qual foi a opção? Vamos começar a ampliar leitos de UTI. Só que qual é o problema de ampliar leitos de UTI? Que nós estamos hoje. Alguém diz assim, mas não poderíamos montar um hospital de emergência assim. De onde nós vamos tirar mão de obra? Não tem, né? Não existe mão de obra. Não existe mão de obra nem para repor aqui neste hospital o pessoal que já saiu. Eu vou te dizer assim, ó, essa aí que o Gerardo falou, vou pegar o fio da meada, essa vai ser a nossa terceira onda. Nós vamos ter, já temos, respirador, a bomba, insumos, material, tudo, não vamos ter o profissional. São Paulo já está demonstrando isso. Não tem profissional para abrir UTI mais. Não dá para abrir UTI, não tem mais profissional. Não tem nada. E com relação à UTI, Covid, estou falando Covid, unidade, não é unidade de tratamento intensivo da Covid, é unidade de redução de danos. A gente vai tentar deixar o mais dos 10 que entram, vamos deixar o máximo vivo. Aí é horrível, é isso aí mesmo. Vamos tentar salvar o máximo de pessoas, salvar o máximo de pessoas. Porque a gente já sabe que ali já está derrotado. Agora porque eu vou perder por 8-2, vou perder por 7-3, ou vou perder por 10-0. Aí vou ver como é que eu vou perder. O senhor acha que o hospital de campanha está faltando 99% a equipe, a mão de obra? O material nós temos? Material sim, mas já perdemos tempo para dar o Covid, a gente tem que dar um passo 2 lá frente. Eu quero até ajudar. Entendeu? Quero até ajudar na resposta. Nós perdemos isso aí. Nós perdemos o time. Hoje, por exemplo, se nós fôssemos abrir um hospital de campanha, vamos dizer que vamos abrir um hospital de campanha com 200 leitos de UTI aqui, tá? Não tem respirador, não tem monitor multiparâmetro, não tem bomba de fusão. E já está faltando para os hospitais que estão atuando, já está faltando medicamentos fundamentais, que é o kit de intubação. As empresas que fornecem... O que acontece? As empresas que fornecem não conseguem mais matéria-prima, porque aumentou 3 vezes o consumo. Então, quem fornece 90% da matéria-prima é a Índia e a China para todo mundo. Tá? Não houve nem esta preocupação no mundo todo de fazer com que outros países também produzissem matéria-prima. De China, 95% do mercado. De 90% a 95%. Então, o que acontece? Também a Índia e a China não têm mais matéria-prima, porque todo mundo está comprando matéria-prima deles. Então, os nossos fornecedores de anestésicos e sedativos, que são fundamentais para o processo de intubação, eles já não têm como produzir mais, porque não tem mais estrutura. E vou te dizer mais, nós vamos ter a crise do oxigênio que houve em Manaus, nós vamos ter aqui. Só para tu ter uma ideia, nós temos um cilindro aqui de 300 metros cúbicos, tá? Nós fazíamos reposição uma vez por semana. Hoje nós estamos fazendo 3 vezes por semana.
Ou seja, nós estamos consumindo 3 vezes mais oxigênio. Aí eu te pergunto, será que a companhia que produz oxigênio tem capacidade para produzir de uma hora para outra 3 vezes mais oxigênio do que produzia antes? Para todos os hospitais, né? Sim, para todo o estado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para todo o Brasil. Então, nós vamos repetir, se não houver uma ação urgente, no sentido de que... aí tu me pergunta o seguinte, qual é a ação que eu entendo que nós deveríamos ter? Nós temos que parar, e eu concordo com o Carlos, nós temos que parar o crescimento da taxa de contaminação. Isto tudo que nós estamos falando daqui para trás, ou seja, os leitos dos pronto-atendimento, das UPAs e tal, os leitos do hospital clínico de UTI, isso tudo é consequência. A causa qual é? A contaminação. Então, estas variantes, tanto a P1 quanto a P2, o vírus anterior contaminava 1 para 3, ou seja, cada pessoa contaminava 3. Esta variante tem uma relação de 1 para 12, ou seja, uma pessoa consegue contaminar 12. Ela é 4 vezes mais potente na contaminação. Então, se a gente não parar o processo de esta curva acentuada de contaminação, a gente não vai nunca conseguir, nós vamos correr sempre atrás com leitos e nós nunca vamos conseguir chegar a estabilizar o processo. A estabilização do processo se dá única, exclusivamente. Isso quem mostra não é nós, a gente não vai inventar nada. O mundo inteiro está fazendo isso. A Inglaterra ficou 3 meses fechada. A Itália ficou fechada, a Espanha ficou fechada, Portugal ficou fechado. Estados Unidos, quando aprendeu como é que era, porque também ficou tudo liberado, aí Nova York aconteceu o que aconteceu, a tragédia que aconteceu de mortes, aí eles fecharam. Então, se a gente não entender e não aprender com os exemplos internacionais de como eles fizeram para segurar a pandemia, a gente vai seguir da mesma forma, estressando o sistema de saúde, as pessoas morrendo sem atendimento, porque quando o Carlos diz que morrem pessoas no pronto atendimento, nas UPAs, elas estão tendo um atendimento primário. O atendimento secundário, que é o mais importante, ela não está chegando. Então, a chance de sobrevida de uma pessoa que está sendo atendida numa UPA, não é que atendem mal, não é que atendem... Não, é que não são especializados em atender este tipo de pacientes. Eles não têm recursos humanos, recursos medicamentosos, recursos de equipamento para atender este tipo de paciente. Então, a chance da pessoa morrer num posto de saúde, num pronto atendimento, numa UPA, sem atendimento assistencial de um hospital, é tão alta quanto é na UTI. E isso é o que nós precisamos fazer? É diminuir a taxa de contaminação. Aqui tem uns queridos ouvintes nossos, que nos acompanham, falando do kit prevenção, e eu queria que o Carlos falasse um pouco sobre isso. Bom, doutor Carlos, tem muita gente que fala, por que não tomar alguma coisa de prevenção antes? O Genaro estava comentando por ali, vou aproveitar o gancho, e me lembrei do ano passado, que em março do ano passado nós estávamos na mesma situação que nós estamos hoje, não sabendo onde é que vem o tiro, o que é aquilo, né? Mas os médicos estão atendendo, as equipes estão ali para receber. E hoje essa pergunta. Isso me lembra de um ano atrás a pandemia começou, agora vem uma nova variante, e parece que nós vamos enxergar o ano de 2021 como enxergamos 2020. Isso me apavora, tanto no setor econômico, no setor de saúde, como nos projetos, tudo. A humanidade está parando. Aí muita gente pergunta, mas por que não tomamos isso, aquilo outro antes? Bom, é simples, né? Porque não se tem nada de concreto na ciência que alguma coisa possa prevenir, a não ser o distanciamento, o isolamento, o álcool gel e as medidas de higiene. Tem muito prefeito distribuindo kitzinhos por aí. Olha só, eu acho que é uma questão de
fato de ignorar, acho que é uma ignorância, né, fazer esse tipo de alento ou de alerta e distribuir. Isso aí me parece mais uma coisa, com certeza não é nada científico, vai ser uma coisa mais política, mas aí fica a critério de cada prefeito. Eu sempre digo que nós aqui trabalhamos em cima de ciências. Tá? Não tem nada, não existe nada de concreto com relação a isso. Existe milhões de trabalhos, mas nunca se fez tanto trabalho científico com relação a alguma patologia que nem se fez com o Covid. O que se tem de concreto, assim, uso de corticoide em pacientes, por exemplo, o uso de dexametasona em pacientes que estão internados diminui a 1/3 a ida deles para a UTI. São coisas, isso aí é trabalho científico. Cloroquina, trabalho científico, não existe nada que comprove que melhore ou que previna a doença. Tem agora Não previne nada. Com certeza não. Tanto é que a cloroquina é uma medicação muito estudada e se usa para pacientes que têm artrite reumatoide e outras, pacientes que são pacientes que têm processo inflamatório. Isso é um imunossupridor, né? Mas a cloroquina, por exemplo, paciente que usa artrite reumatoide começa a fazer efeito em 45 dias. Por que a cloroquina ia fazer 2 cápsulas de efeito de diminuir o processo inflamatório? Não se tem concreto disso. Vitamina C, vitamina D, que nem o pessoal está tomando que nem água aí. Vitamina C e vitamina D tem que repor se tem avitaminose, falta de vitamina C ou falta de vitamina D. Simples assim. Quem está ganhando as farmácias. Entendeu? Então assim, eu estou com vitamina C baixa, vai lá e repõe. Vitamina D, vai lá e repõe. Agora, não existe nada científico que comprove isso. Carlos, tu podia nos ajudar o seguinte, dizendo para a população que a forma de saber se tu precisa de vitamina D e vitamina C é fazendo o exame laboratorial. Então, tu quer tomar vitamina? Vai no médico. Mas tem a vitaminose, tu vai lá e toma. Vai no médico, pede um exame e vê como é que estão as vitaminas. Vou tocar num assunto, então, dando a continuidade, que as pessoas sempre perguntam, mas tu não deu a receita do tratamento do Covid, a azitromicina. Por que toma azitromicina? Se pensa se o paciente normalmente está com febre, ou a azitromicina para ver se tem alguma infecção bacteriana junto, pode acontecer, uma amidalite, uma pneumonia. Então a gente dá azitromicina para tentar minimizar. Tá? Por que se dá o Tamiflu? Porque a gente dá. Tem paciente com Covid que tem H1N1 junto, eu já vi paciente assim. Então a gente dá para as outras o Tamiflu para tentar, se melhorar. Não tinha exame na época, se melhorar pode ser H1N1, por exemplo. Mas se dá o protocolo Tamiflu, azitromicina para infecção secundária, o corticoide para tentar diminuir o processo inflamatório, como o Genaro falou. Uma coisa que eu quero que entenda, o vírus faz um processo inflamatório, inicialmente por via aérea, mas hoje se sabe mais, viu, Genaro? Tem trabalhos demonstrando que pacientes que têm anosmia, não sente gosto, então, são os pacientes que têm uma evolução melhor do que os pacientes que vai ver hoje, tem muito paciente com diarreia. O vírus tem propensão a entrar no trato gastrointestinal, são os pacientes que têm pior prognóstico. A gente vê que esses pacientes estão para UTI, tu vê a maioria tem 80%, 90% tem diarreia. Porque são, né? E outra coisa com relação à mutação, o vírus, para sobreviver no mundo, tem que mutar. E isso aí não vai ser diferente. Senão ele acaba por si só. Você acha um tratamento específico. A mesma coisa aconteceu com o HIV. Né? Quem tem HIV pode transar com outro que tem HIV e não vai passar. Não, tem outras variantes do HIV dentro, tem mutantes dentro do próprio, tem HIV e outro. Então, quer dizer, pode piorar a tua doença, mesmo tendo a doença, entende? E o vírus trabalha assim. O vírus para mim, sobreviver, eu tenho que mutar, tem que ter um jeito de entrar no organismo que eles não me peguem. Fazer uma coisa chula assim para entender. Continuo reiterando a importância da vacina que tem que fazer. É muito importante o distanciamento, isolamento. E eu vou dizer que dificilmente a gente não sai do lockdown ainda. Dificilmente não sai, não vai ter outra opção, como o Genaro falou. Nós vamos ter que parar. Tem muitos prefeitos já no estado do Rio Grande do Sul, fechando 8 horas, abrindo de manhã, fazendo aquelas paradinhas, como tivemos agora algumas paradinhas final de semana. Na tua opinião? Não funciona. Quantos dias parado? Em falar em Covid, a gente sempre fala em 2 semanas. 15 dias. 15 dias. 2 semanas. Tudo fechado. 15 dias só e reavaliar no 10º, ver se há necessidade. Mas é tudo. O dia do Covid é 15 dias. Tu entende? Tudo que pensar em Covid é 15 dias. Só com teleentrega 15 dias. Só com teleentrega 15 dias. Aí tu acha que vai dar uma baixada? Isso. Porque, vou dar um exemplo de Tramandaí. Só deixa o supermercado, mas o supermercado é o shopping que de Tramandaí é o supermercado.
Todo mundo se aglomera. Aí fecha, não, vou fazer só 2 horas. Pior ainda, aglomera mais ainda. Não, minha opinião, o Tramandaí não fechou direito. Então, Minha opinião, assim, como repórter, acredito que não fechou. Tivemos flancos abertos, muita gente não respeita a bandeira preta, não respeita mesmo. A força-tarefa tem que passar 3 vezes para o camarada poder criar um pouco de vergonha e poder fechar o estabelecimento. Porque o João lá está fechando o estabelecimento, e com, né? Porque está com temores, está fechando, mas tem que pagar a conta, e o vizinho do lado continua aberto. E aí? É complicado, né? Porque quando bate a questão econômica aí é complicado, mas as pessoas, para nós poder discutir economia, nós temos que estar vivo. Janaro. Queria ajudar o Carlos, e o Carlos está correto, e a gente não fez nenhuma jogada ensaiada, tá? E estamos falando exatamente a mesma coisa, porque é realmente isso que nós sentimos aqui. Veja bem, eu volto a dizer o seguinte, aqui, por exemplo, um ouvinte nosso fala sobre o caso de Santa Catarina, Rancho Queimado, que estão fazendo kit para todo mundo e que tem baixa mortalidade. Sim, tem baixa mortalidade porque Rancho Queimado deve ter 5 ou 6 mil pessoas morando lá, né? Então, a possibilidade de se contaminar e de morrer, eu não posso pegar Rancho Queimado em Santa Catarina, com todo respeito, como parâmetro de referência. Eu posso pegar Nova York como parâmetro de referência, posso pegar Paris, posso pegar Roma, posso pegar Nápoles, posso pegar Amsterdã, posso pegar Berlim, não Rancho Queimado, né? Vamos combinar que eu prefiro pegar Washington, né? Nessa situação que nós estamos hoje. Prefiro pegar Buenos Aires, prefiro pegar Montevidéu, que são exemplos de coisas que foram bem feitas. E o que eles fizeram? Eles fecharam. Eles fecharam. Eu só quero que me digam, no mundo todo, eu só quero que me apontem, inclusive está aqui aberto, ó, está aqui aberto. Eu só quero que vocês me apontem aqui um país, só um, quero um só, que está fazendo tratamento preventivo do Covid e que deu certo. Só quero um país, não precisa 2, quero só um. Me indiquem aqui um país que tenha feito tratamento preventivo que deu certo. Então vamos lá. Se a gente continuar politizando a pandemia, não vão ser 270 mil pessoas que vão morrer. Vão morrer 500 mil pessoas da pandemia. Daí para fora. Numa média de 2.000 pessoas por mês, por dia, são 60 mil pessoas por mês, né? 3 vezes 2, 6, 60 mil. Em 2 meses são 120 mil pessoas. É a metade do que já morreu em um ano. Então, assim, é muito sério, gente. Não estamos brincando. Outra coisa que o Carlos falava na economia, tá? Vamos para o melhor exemplo da economia. A União Europeia destinou 5 trilhões de euros para todos os países da Europa manterem as pessoas em casa. 5 trilhões de euros. 5 vezes 7, 45 trilhões de reais. 45 trilhões, né? 37, 35. 35 trilhões de reais para as pessoas ficarem em casa enquanto tiver lockdown. O país mais liberal, qual é o país mais liberal do mundo? Com a democracia mais forte e mais liberal do mundo? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão destinando 1,9 trilhões de dólares para manter as pessoas em casa. Cada cidadão vai receber um cheque em casa de 1.600 dólares para ficar em lockdown. O país mais liberal do mundo, o país que se diz mais democrata do mundo, está dando dinheiro para a população ficar em casa, porque sabe que tu não pode ficar em casa sem ter dinheiro para comer. Então, o que está... E vai sair muito mais barato. O que está mais barato em termos de vida e em termos de economia? O Brasil, neste primeiro trimestre,
com esta política que nós estamos fazendo de morte, já reduziu quase 5% do seu PIB. Nós temos uma projeção que pode ser de 10% a redução do PIB esse ano, com tudo aberto. Então me digam uma coisa, vamos ser inteligentes. Se tudo aberto está caindo 10% do PIB, e os Estados Unidos está fechando e dando 1,9 trilhões de dólares para a população, para poder manter a economia, quem é que está certo? É uma coisa que não... É assim, ó, é primário, gente. É evidente, Bueno, e Carlos, e querido Cisne aqui que nos acompanha. O dinheiro que o Brasil hoje vem gastando para poder manter o ser humano vivo, né, doutor? Nós estamos há um ano gastando dinheiro para manter uma pandemia, quando nós poderíamos ter economizado, se nós tivéssemos feito lá, em abril, um lockdown de 30 dias, e o governo brasileiro tivesse bancado, junto com os estados e os municípios, tivesse bancado os 30 dias... Se tivesse isolamento intermitente, começar a largar aos pouquinhos... Nós hoje nós... Isolamento intermitente, nós estávamos... Isso que o general falou, trancar e começar a soltar aos pouquinhos. Isso se chama isolamento intermitente. Começa quem está no mercado de trabalho vai, volta, e a gente vai começar a fazer uma vacina de transmissibilidade, né? Mas esse isolamento intermitente, não é? Trancou, aí pega, larga todo mundo, aí volta, aí as coisas perdem do controle, entendeu? O próprio, como o Janaro falou, né? O próprio negacionismo do próprio governo, porque qual é a função do governo? A questão da gestão da saúde, mas principalmente a questão da fiscalização. O governo não tem competência para gerar a ponta do sistema lá. Mas ele teria a competência a função do Estado hoje é financiar isso. Financiar quem não tem dinheiro, ficar em casa, porque na ponta do papel vai ser muito mais barato, né? Tanto é que agora nós estamos, o Genaro me corrija se não for verdade, nós tínhamos uma demanda de atendimento, nós ganhávamos pelo aquele pacote, você vai ganhar o pacote X daquilo ali. Hoje, não, só porque se não me entregar aquela fatura ali direitinho, tu não vai ganhar pelo aquele... Tenho certeza, o Janaro sabe disso. Vai ser um monte de coisa glosada, e a gente atendeu o paciente. Por quê? Porque não vai ter dinheiro lá. De cada R$1.000 da saúde, que cada um teria o direito, chega lá, ponta aqui 600, 650, se chegar. E os 350, por outros motivos, some no meio do caminho. Quer dizer, já a gestão em si já é uma coisa pesada e endosso o que o Janaro falou. Se nós tivéssemos lá no início feito a lição, com todo o negacionismo, porque vamos tentar separar as coisas de política, que é a política de saúde, de politicagem. O governador, vou dar um exemplo do presidente da República. O presidente da República é o pai de uma família. O governador é o pai de uma família, tem que dar o exemplo. Não dá o exemplo, entendeu? Se o Genaro não der o exemplo em casa, o filho dele vai infectar, a esposa também tem que dar o exemplo. Então eu penso assim, né? E essa conta, do jeito que está, eu não sei, quantos anos vai demorar? 10 anos para a economia voltar. E se gastou dinheiro, e ainda isso, daqui a 1 ano, 2 anos, vão achar ainda um container com respirador enferrujado, com EPI enferrujado, com coisa... Entendeu? Então, assim, a própria inoperância do Estado nem como gestor, como controlador disso aí, a inoperância deu tudo isso aí. Entendeu? E foi o passo à frente que a gente não deu. Nós não demos um passo à frente, nós fomos seguindo. Deixa eu te contar, eu sei que tu já está no final. Já estamos quase no fim da reportagem. Isso. Né? Vamos aproveitar para poder fazer um fechamento aqui. Mas assim, eu vejo pelos comentários aqui, eu não sou defensor dos R$250. Eu disse que os Estados Unidos deu $1.600, vezes R$100, são R$9.000 por mês. Mas o que o brasileiro faz com R$250? Tá, eu não estou nem vou comentar os R$250, né? Os Estados Unidos estão dando R$9.000 para cada americano poder sobreviver um período que está fechado. Bom, deixa eu dizer uma coisa para nós terminarmos a conversa. O Brasil perdeu este ano 45 bilhões de dólares de investidores que saíram do país, foram embora.
Nós perdemos 45 bilhões de dólares que foram embora do país. O Brasil está sentado num colchão de mais de 300 bilhões de dólares, que são as reservas cambiais do país, tá? Se o Brasil pegasse uma parte deste recurso, porque alguém disse aqui, mas o Brasil não é como os Estados Unidos, que é rico. Ok, é verdade. Mas se o Brasil pegar uma parte desse colchão que está guardado, que é nosso, que é da população brasileira, e destinar para isso, né? E é que é para isso, é para uma contingência. Tu faz uma poupança para quê? Para uma contingência. Ficou doente, tu tem que fazer uma cirurgia, tu vai lá na poupança, pega e faz a tua cirurgia. O Brasil precisa de uma cirurgia, tem um dinheiro guardado no banco. Pega parte desse dinheiro, talvez não todo, mas pega uma parte desse dinheiro e sustenta a economia durante... Não é só o desempregado, é o desempregado... Essa é a função do Estado. Essa é a função. É o desempregado, é o que está empregado que não vai poder trabalhar, é o empresário que vai ter que fechar a porta, entendeu? Funcionário. Exatamente. Como faz um acordo com o empresariado, não demite que eu te pago o salário do teu funcionário por um mês. Então pega esse colchão, 150 bilhões de reais, de dólares, e joga na economia para um mês a economia e faz a pandemia reduzir a quase zero. Este é o jogo. Por que o governo não faz isso? Bom, aí tem que perguntar para o governo, não é nem para mim, nem para o Carlos, que nós somos meros diretores de um hospital. Esse é para um outro momento essa conversa. Obrigado, Genaro. A gente consegue, a gente tem ideias, a gente consegue ajudar, mas infelizmente não está na nossa mão ter essa decisão, né? Obrigado. Um abraço para ti. Doutor Carlos, é o nosso primeiro bate-papo, né? Sim. Muito obrigado pela sua participação também no Dimensão News. Com esse início de conversa, acredito que vamos voltar mais vezes para conversar, aproveitar nessa rica pessoa sua. Doutor, eu sei que vocês estão atravessando fases difíceis, toda a equipe, toda a área de saúde, os canais de televisão, o pessoal todo está fazendo homenagem à saúde, batendo palmas. Parabéns a vocês. Tá? E dizer que se não fosse a área da saúde, a coisa estava bem pior. Com certeza. Queria aproveitar, agradecer a oportunidade e dizer, é chocante o que está acontecendo e queria que a população ajudasse a manter as regras que foram decretadas ou anunciadas, que eu vou dizer uma coisa para tentar chocar mesmo, vão tentar salvar o máximo de vidas, porque nós estamos perdendo esse jogo, e perdendo feio, tá? Então assim, nos ajude a salvar mais gente, ajudar a salvar mais gente, chegar menos gente para ser atendida, mas menos grave, então manter as regras que já estão cansados de se falar aí, né? Nós tivemos alguns óbitos nesses 2 dias para cá, né? Uhum. Tanto Tramandaí como o Imbé também. Sim. Imbé, eu não tenho colegas de plantão, avisaram que teve 6 óbitos essa noite. Eu vou dizer assim, eu fiz plantão na UTI da Santa Casa, em Santo Antônio da Patrulha, eu tive 5 óbitos dos 10 da noite. Então, assim, o paciente chega muito ruim. O paciente chega muito ruim, debilitado, sem reserva calórica. Ele chega lá, como a gente diz assim, na capa da gaita. Não tem como tu recuperar um paciente desse. Não tem, é muito difícil. Então, assim, pessoal, chegou na UTI, nós estamos dizendo assim, vamos ver quem é que vai sobreviver. Enfim, é horrível isso aí que eu estou dizendo, mas é isso aí. O pessoal entender a gravidade da coisa. Nós estamos há 1 ano discutindo para não chegar nisso aqui onde nós estamos hoje. Não adianta cobrar do governo respirador, como já disse, não vai ter mais respirador, e agora já não tem profissional. Então nós não devíamos ter chegado aqui. Nós estamos agora tentando enxugar gelo. Mas vamos lá. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e, por favor, mantenha o distanciamento, álcool gel, isolamento, dentro do possível. Genaro, como o doutor ali me passou, Santo Antônio, Imbé, tivemos alguma coisa tramando aí? Desmortos? Óbitos tivemos, não sei te dizer quantos. Se não me engano, foram 2. De ontem para hoje? Então quer dizer que está se tornando uma realidade um pouco em cada município? Sem dúvida. Nós estamos tendo aí em volta de... Já estamos com 630, se não me engano, 640 mortos
na região. Nós estamos tendo, em média, 8, 9, 10 mortos por dia. Daqui a pouco vai começar o problema com as funerárias. Esse fim de semana no estado foi o pior fim de semana desde que iniciou a pandemia. Mais de 400 e poucos mortos. Sidney, nada por aí? Perguntas? Já passou aqui? Passou? Então tá. Imagem Sidney Dutra, José Bueno para o Dimensão News. Muito obrigado a você, que de uma maneira ou de outra esteve acompanhando durante uma hora o nosso bate-papo aqui direto do Hospital de Tramandaí com o Dr. Genaro e também o Dr. Carlos. Muito obrigado pela tua participação, né? E não esqueça, vacine-se já.